Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como vocês já estão vendo aí na tela, nós vamos trabalhar um pouquinho com função quadrática. Então, primeiro, o que é uma função quadrática ou função do segundo grau? Também serve. Uma função que tem essa cara aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, beleza? Se a gente colocar essa função no plano cartesiano, a gente vai obter essa curva vermelha aqui, que chama parábola, né? Ela é infinita para esse lado aqui, mas não dá para a gente desenhar um negócio infinito, então a gente geralmente corta ela. Ok? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o que cada parâmetro desse aqui, A, B e C, fazem na parábola, como é que eles alteram a forma e a posição dessa parábola, beleza? Então vamos lá, pessoal, definir qual é a influência de cada parâmetro na parábola. Então o primeiro parâmetro é o A. Se o A for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, a concavidade da parábola vai estar para cima, ou seja, a parábola tem um buraco aqui. O buraco vai estar para cima. Se o A for negativo, a concavidade vai estar para baixo. Beleza? É esse caso aqui. Agora o B. Se o meu B for positivo, o que vai acontecer? A minha parábola, você percebe que ela tem duas partes. Ela tem uma parte decrescente, uma parte em que o valor dela decai à medida que o x aumenta, e uma parte aqui que ela é crescente, ou seja, o valor de f de x aumenta à medida que o x também aumenta. Se o b for positivo, a parábola vai cruzar com o eixo do f de x aqui, o eixo y, na parte crescente dela. E se o b for negativo, esse caso aqui, eu percebo que a gente está cruzando b negativo, a gente está cruzando o eixo y, o eixo do f de x, na parte decrescente da parábola. Okay? Se o b for zero, a gente vai ter a situação e a gente vai ter o eixo y passando nesse ponto aqui, que é o vértice da parábola. Então, ela vai estar dividida pela metade pelo eixo y. E por último, c. O c vai determinar, assim como na função do primeiro grau, é o termo independente, vai determinar qual que é o ponto em que eu vou cruzar com o eixo y. Então, por exemplo, se meu c vale 4, esse ponto aqui vai ser o ponto y, ou f de x, igual a 4. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho sobre as raízes da função do segundo grau. O que é a raiz? São os valores em que f de x é igual a zero. Então, são os valores de x que satisfazem essa condição aqui. Seria quando a parábola cruza o eixo x. Então, nessa primeira situação aqui, a gente tem duas raízes, ok? A gente tem uma aqui e outra aqui. A gente pode também ter a situação, se a parábola estiver um pouquinho mais para cima, ela vai tangenciar aqui o eixo x. Então, ela vai ter uma raiz, ou, na verdade, já vê que são duas raízes iguais, quando a parábola tangencia. Mas pode acontecer também a parábola não encostar no eixo x, ou seja, não tem nenhuma raiz real aqui. O que vai determinar isso? O que vai determinar isso é o valor do delta. Delta é o mesmo do Bhaskara, naquela forma de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 ac. Se delta for positivo, a parábola vai ter duas raízes, esse caso aqui. Se o delta for igual a zero, ela vai ter duas raízes iguais, é quando a parábola tangencia o eixo x. E se o delta for menor do que zero, é quando eu não tenho raízes reais. Essa situação aqui que a parábola não encosta no eixo x. E por último, mas não menos importante, a gente tem o vértice da parábola. Então eu desenhei dois gráficos aqui, um com A maior do que zero e outro com A menor do que zero. Perceba que a gente tem um ponto muito especial na parábola, que é o vértice. Esse ponto aqui, nesse caso, quando a gente tem A menor do que zero, é um ponto de mínimo, ou seja, é o mínimo valor que f de x pode assumir. Se a gente tem o A menor do que zero, a gente tem um ponto aqui de máximo, ou seja, o maior valor que f de x pode assumir. Então tem muitos exercícios que pedem para a gente achar o vértice da função, achar o valor máximo ou mínimo de uma coisa que a função está representando. A gente pode achar as coordenadas desse ponto através das seguintes fórmulas. O x do vértice, ou seja, o valor dessa coordenada aqui, é igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice, ou seja, o valor dessa coordenada aqui, é igual a menos delta sobre 4a. Então tem muito exercício que pede para a gente achar o vértice, é só a gente usar essas duas fórmulas aqui.
é importante a gente saber o que é x do vértice e o que é y do vértice. Y do vértice é a minha função, o valor mínimo da função, mínimo ou máximo, perdão, da função. E x do vértice é o valor de x, ou seja, da variável que está dentro da função, que vai me entregar esse valor máximo da função. Okay? Então tem muito exercício que, na verdade, a gente não está trabalhando com y ou x. A gente tem, por exemplo, uma área que depende de um valor y. Então, nesse caso, para a gente achar qual que é o valor de y, que dá a área máxima, a gente tem que usar a fórmula do x do vértice. Para a gente achar qual que é a área máxima, a gente tem que usar a fórmula do y do vértice. Okay?